Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu hoje trago aqui novamente uma opinião sobre um livro que eu não tenho muito a dizer, mas tenho algumas coisas, porque eu não adorei propriamente este livro. E estou a falar do livro Diz-me que és minha, da Elizabeth Norbeck. E este livro aqui fala-nos sobre uma mãe que se chama Stella. Ela vive com o seu marido, tem um filho de 13 anos e ela é psicoterapeuta, psicóloga. E ela tem uma vida normal, vive feliz, pronto, tudo para dar certo. Só que ela no passado aconteceu-lhe uma coisa que é dita aqui na sinopse, que foi o desaparecimento da sua filha, de mais ou menos um ano, que desapareceu durante um passeio em família e então esse desaparecimento já foi há 20 anos. E então ela agora aqui no presente, passado esses 20, 21 anos, ela é psicoterapeuta e então ela numa consulta sua conhece uma rapariga e ela fica logo a pensar que ela é a sua filha, Alice. Só que a rapariga chama-se Isabel. E depois ela começa a pensar que ela é a sua filha, tenta falar melhor com ela para perceber de onde é que ela é, quem são os pais dela, etc., com quem ela vive. E eu não vou contar mais, mas eu tenho a dizer que basicamente eu achei este livro muito, em termos de história é bom, porque eu fiquei muito entusiasmada para ler este livro por causa mesmo desta sinopse. Só que depois esta história aqui torna-se um bocadinho mais, um pouco mais do mesmo, ou seja, o que é que eu quero dizer? Para mim esta história esteve sempre ali a enrolar há muito tempo, porque a Stella começa a ficar tão obcecada com a ideia de que a Isabela é realmente a filha dela, que ela pensa tudo, ela já pensa que ela só pensa na filha dela e basicamente isso vai quase destruir a família que ela tem, a relação que ela tem com o seu marido, etc. E então ela fica um bocadinho destabilizada. Desde o início que eu praticamente já sabia o que é que ia acontecer e eu não gostei muito dessa parte, porque na realidade eu gosto de ler um livro e pensar mas o que é que vai acontecer a seguir? E essas coisas. Eu não gosto de estar a pensar uma coisa e depois afinal é mesmo isso. Porque eu já sabia que, desde o início que eu sabia que ia ser assim. Eu não sei quantas estrelas é que eu vou dar a este livro. Talvez 3 estrelas e meio, porque apesar de eu ter gostado muito da história, chega-se a uma certa altura em que é mais do mesmo para mim e que fica assim um bocadinho aborrecida até. Eu já só queria acabar este livro, porque faltavam para aí 100, 150 páginas e eu só queria acabar este livro, eu digo-vos. Eu estava tão aborrecida porque era sempre a mesma coisa e depois a Stella, ela estava tão convencida de que era aquilo e depois ela estava assim um bocadinho, não é transtornada, mas estava a ficar tão estranha, tão esquisita que eu já não conseguia mesmo lidar com a personagem nem com a história, já não estava mesmo a gostar nada. E no geral eu gostei, mas pronto, lá está, não foi assim um dos melhores livros que eu já li, porque praticamente desde o início que eu já estava a prever como é que ia acabar. E para mim, eu não gosto muito quando um livro é assim. E pronto, esta é a minha opinião sobre este livro. Eu não sei se vocês já leram ou não, mas este livro foi-me cedido pela Porta Editora, a quem eu agradeço imenso por me terem cedido a cópia e é esta a minha opinião sobre este livro e é isto por hoje. Vemos no próximo vídeo e beijinhos. Tchau! Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo, desta vez mais uma opinião de um livrinho, O Mil Beijos, da Tilly Cole. Vou fazer aqui um pequeno resumo acerca deste livro. Neste livro conhecemos as personagens Poppy e o Rune. Eles conhecem-se com, eu penso, 5 anos, 6 anos. Ainda são crianças e, portanto, eles conhecem-se quando a Poppy se muda para ir viver ao lado do Rune. E então, a partir daí, eles ficam grandes amigos, desenvolvem aqui uma paixão desde miúdos, que mais tarde virá a ser assim um romance. Passado uns anos, quando já são mais velhos, o Rune vai ter que sair do país e ir para a Noruega porque o seu pai arranjou lá um emprego e então
e eles vão ter que se separar, e o Rune e a Poppy ficam bastante tristes com essa situação porque não sabem quando é que o Rune vai voltar, e então eles têm que se separar durante alguns anos. Passam alguns anos, 2, o Rune volta para onde estava a viver ao lado da Poppy, só que eles não têm falado nos últimos anos, e então ele volta um pouco diferente do habitual, do que ele era. E portanto, a partir daqui não posso contar grande coisa, mas posso dizer que esta paixão entre eles os dois, para mim, só me fez confusão a parte em que eles, quando já eram tão novos e já sabiam que era um amor para a vida toda, ou que estavam assim apaixonados um pelo outro, já davam beijinhos e tudo mais, a mim só me fez confusão essa parte. Mas eu adorei este livro, porque adorei mesmo a relação entre eles os dois. Tipo, este livro, eles estavam constantemente a dizer um ao outro que gostavam do outro, e coisas lamechas, e que aquilo era um amor mesmo verdadeiro e queria durar uma vida toda como se eles fossem alma gêmea um do outro. Na minha opinião, eu achei este livro bastante profundo e mesmo bastante espiritual, porque eles falam aqui de coisas, a forma como eles falam um com o outro, a dizer o quanto gostam do outro, a parte da família, do amor mesmo. Eu achei muito, muito mesmo espiritual, e eu até, por acaso, pensei que não ia gostar dessa parte, porque também não sabia que o livro era assim antes de o ler, mas quando comecei a ler achei um bocadinho, se calhar não vou gostar, mas depois acabei por gostar. Houve aqui algumas partes que se calhar andaram aqui, não é enrolar, mas sempre a falar do mesmo, porque houve muitas páginas em que só vemos aqui o Rune e o Poppy e o seu discurso de que gostam muito do outro e etc, com tudo o que está a passar dentro da história, porque eu não vou contar. E pronto, esta história é muito sentimental, e sim, eu emocionei-me um pouco no final deste livro, porque acontece aqui uma situação que a maior parte das pessoas que o leram também se emocionaram, e houve outras pessoas que, se calhar, como eu já vi opiniões aqui da Sandra da Mil Estrelas, que não se emocionou, ou que não ficou mesmo ligada a este livro e aos personagens, mas eu, no meu caso, até fiquei bastante e gostei bastante desta história. E pelo contrário, como muita gente diz, eu gostei do final, sim. Não achei o final desnecessário, achei, se calhar, não era o final que as personagens mereciam de todo, mas como a maior parte das pessoas pensaram, mas não achei desnecessário, porque começamos a ler o livro, passado umas páginas, apercebemos do que é que vai acontecer no final, e eu não sei se era suposto acontecer outra coisa, se calhar estava mesmo para ser assim, porque no fundo este livro é tão espiritual e etc, que no fundo este final, se calhar se não fosse o mesmo, não nos iria passar a mesma mensagem que o livro quer passar. Por isso, para mim, fez assim todo o sentido, entre aspas. Não consigo imaginar outro final que fizesse passar a mesma mensagem, entendem? Para quem já leu o livro, se calhar percebe o que eu estou a dizer, porque há aqui coisas que eu não expliquei. Eu dou 4 estrelas e meia a este livro, se não 5 estrelas, ainda estou indecisa, porque houve aqui algumas partes que, pronto, como eu já disse, andavam sempre naquela de que, tipo, uma página ele dizia eu gosto muito de ti, passava 5 páginas e ainda estavam nessa, e voltava sempre ao mesmo, mas eu gostei mesmo muito da história do livro. É uma história bastante simples, este livro lê-se rápido, é assim maiorzinho, mas isto lê-se bastante bem, porque é uma leitura muito rápida e viciante até, eu achei. E pronto, esta aqui é a minha opinião, ficamos com 4 estrelas e meia, 5, não sei bem, e vemos no próximo vídeo. Tchau!